Fala galera do Palpite Futebol, começando mais o Palpite Futebol para esta quarta-feira, dia 16 de outubro aí galerinha. Separei aqui 23 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Mas antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixa aquele like, firmeza galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir primeiro palpite de hoje, Brasileirão Série A, CSA vs Atlético Mineiro. A equipe do CSA aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias e 3 derrotas. A equipe do Atlético Mineiro aí vem de 2 derrotas, 2 empates, uma vitória no tempo regulamentar e uma vitória nas penalidades. Partida que podemos cravar aí como uma possível zebra é vitória do CSA com empate ou jogo abaixo de 2,5 gols. Grêmio vs Bahia. A equipe do Grêmio aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 3 jogos de visibilidade. A equipe do Bahia aí vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate, 3 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos aí, 2 empates, 2 vitórias do Grêmio e 1 vitória do Bahia. Partida que podemos cravar vitória da equipe do Grêmio, o jogo acima de 1,5 gols. Fortaleza vs Flamengo. A equipe do Fortaleza aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Flamengo vem embalada, 5 jogos de visibilidade, 2 empates, 3 vitórias. Nos últimos 5 confrontos aí, 3 vitórias da equipe do Flamengo e 2 vitórias do Fortaleza. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Flamengo ou jogo acima de 1,5 gols. Cruzeiro vs São Paulo. A equipe do Cruzeiro aí é uma equipe que vem de 5 jogos sem vencer, vem numa zica, 3 empates e 2 derrotas. A equipe do São Paulo vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 3 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do São Paulo, 1 empate e 1 vitória do Cruzeiro. Partida que podemos cravar vitória com empate do São Paulo, ou jogo abaixo de 2,5 gols. Palmeiras vs Chapecoense. A equipe do Palmeiras aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe da Chapa aí vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória do Palmeiras, o jogo acima de 1,5 gols. Goiás vs Corinthians. A equipe do Goiás aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Corinthians aí vem de 5 jogos de visibilidade, 3 empates e 2 vitórias. Nos últimos 5 confrontos, 1 empate e 4 vitórias do Corinthians. Partida que podemos cravar como uma possível zebra é vitória do Goiás com empate, o jogo abaixo de 2,5 gols. Vasco vs Botafogo. Ambas equipes aí não vem fazendo uma temporada muito boa, já que vem de várias oscilações aí. A equipe do Vasco aí vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe do Botafogo vem de 4 derrotas e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos aí, 2 empates e 3 vitórias do Botafogo. Partida que podemos cravar aí por retrospecto recente de ambas equipes. Jogo de ambas equipes marcam o jogo acima de 1,5 gols. Argentina aí, Copa Argentina, Central Córdoba vs Estudiantes. A equipe do Central Córdoba aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Estudiantes vem de 1 vitória, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória nas penalidades. Partida que podemos cravar vitória do Central Córdoba com empate, o jogo abaixo de 2,5 gols. Colón vs Estudiantes. A equipe do Colón aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas penalidades. A equipe do Cã Estudantes aí é uma equipe que vem de 3 vitórias, 1 derrota, 1 empate e 1 vitória nas penalidades. Partida que podemos cravar vitória com empate do Estudantes como uma possível zebra. O jogo de ambas equipes marcam. Brasileirão Sub-20 aí, Atlético Paranaense vs Sport Recife. A equipe do Atlético Paranaense aí é uma equipe que vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe do Sport Recife vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória do Sport Recife com empate. O jogo de ambas equipes marcam. Atlético Mineiro vs Coritiba.
A equipe do Atlético Mineiro aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, um empate e uma vitória, 3 jogos sem vencer. A equipe do Coritiba vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Partida que podemos cravar: vitória do Atlético Mineiro com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Corinthians versus Botafogo. A equipe do Corinthians aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e uma derrota. A equipe do Botafogo vem de 3 derrotas, um empate e uma vitória. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado. Partida que podemos cravar: vitória do Corinthians. O jogo acima de 1,5 gols. Cruzeiro versus Vasco. A equipe do Cruzeiro aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 empates e uma vitória. A equipe do Vasco também vem embalado, 4 vitórias e um empate, 5 jogos de visibilidade. Ambas as equipes aí vem embalado. Partida que podemos cravar: vitória com empate da equipe do Cruzeiro. O jogo de ambas as equipes marcam. Flamengo versus São Paulo. A equipe do Flamengo aí é uma equipe que vem de 4 vitórias e uma derrota. A equipe do São Paulo vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Partida que podemos cravar: vitória da equipe do Flamengo com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Grêmio versus Fluminense. A equipe do Grêmio aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, um empate e uma vitória, 4 jogos sem vencer. A equipe do Fluminense vem de 4 vitórias e uma derrota, 4 jogos de visibilidade. Nos últimos 3 confrontos, 3 vitórias da equipe do Grêmio. Partida que podemos cravar: vitória da equipe do Fluminense com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Palmeiras versus Bahia. A equipe do Palmeiras aí é uma equipe que vem de 3 derrotas, um empate, uma vitória, 3 jogos sem vencer. A equipe do Bahia vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Partida que podemos cravar: vitória do Palmeiras. O jogo acima de 1,5 gols. Chile aí, primeira divisão, Calera versus Universidade Católica. A equipe do Calera aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Católica vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota, 4 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Católica, uma do Calera e um empate. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Universidade Católica. O jogo de ambas as equipes marcam. Colo-Colo versus Rui Caspato. A equipe do Colo-Colo aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e uma derrota. A equipe do Juan Caspato aí vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates e 3 vitórias do Colo-Colo. Partida que podemos cravar: vitória do Colo-Colo com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Colômbia, Copa Águila, Playoff, Tolima versus Deportivo Cali. A equipe do Tolima aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Deportivo Cali vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Nos últimos 5 confrontos aí, 2 vitórias para cada lado e um empate. Partida que podemos cravar: vitória do Tolima com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Independente Medellín versus Pasto. A equipe do Independente Medellín aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Pasto vem de 2 empates, 2 vitórias e uma derrota, 3 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Independente Medellín, 1 empate e uma vitória do Pasto. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Independente Medellín. O jogo de ambas as equipes marcam. Paraguai, Copa Paraguai, Guarani versus Deportivo Santana. A equipe do Guarani aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Santana aí vem de 4 vitórias e uma derrota. Nos últimos 5 confrontos, 3 empates e 2 vitórias do Guarani. Partida que podemos cravar: vitória do Guarani com empate. O jogo acima de 1,5 gols. Uruguai, primeira divisão, encerramento, Racing Montevideo versus Peñarol. A equipe do Racing Montevideo aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, 1 empate e uma vitória. O Peñarol aí vem de 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Peñarol e 2 empates. Partida que podemos cravar: vitória da equipe do Peñarol com empate. O jogo de ambas as equipes marcam.
Plaza Colônia versus Nacional. A equipe do Plaza Colônia aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de balado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e um empate. A equipe do Nacional vem de 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas, embaladíssimo nos últimos 5 confrontos. 4 vitórias do Nacional e uma vitória da Colônia. Partida que podemos cravar vitória do Nacional, o jogo acima de 1,5 gols. E foi essa, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra desta quarta-feira. Lembrando que estarei deixando aí todos os links necessários na nossa descrição do nosso vídeo. Link no nosso Instagram aí para que vocês possam nos seguir lá, galerinha. Que logo estarei postando bilhete pronto, dupla, tripla e muito mais. E falando um pouco da nossa consultoria aí, galerinha. Lá você vai ter bilhete pronto, dupla, tripla, aposta simples, projeto acima de 1,5 gols. Lembrando que custa apenas R$30, galerinha. Se interessou aí, entre em contato no número que está aparecendo lá na tela aí no PV. Falou? Até o próximo vídeo. Uma boa sorte a todos e valeu!